Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer recebê-los nesse painel promovido pela Selem, dedicado a um dos temas mais estratégicos da transição energética global, o papel dos combustíveis sustentáveis de aviação SAF como motor de desenvolvimento regional, restauração ambiental e inclusão social. E, sobretudo, sobre uma oportunidade única de representar o Brasil como um provedor de soluções sustentáveis para o mundo. Hoje a gente quer evidenciar que o SAF não é apenas uma solução para descarbonizar a aviação. Ele também pode destravar cadeias sustentáveis, fortalecer a bioeconomia e ativar uma agenda transformadora de uso da terra. O Brasil possui mais ou menos 100 milhões de hectares de terras degradadas, com pelo menos 28 milhões de hectares com potencial de áreas para serem recuperadas por meio de cultivo de biomassas sustentáveis, integrando produção agrícola, restauração ecológica e inclusão social. E a macaúba será uma parte essencial dessa transformação, assim como outros diversos insumos. O país hoje reúne condições ímpares de diversidade de biomassa, capacidade agrícola, ciência de ponta e um ecossistema institucional sólido que pode mudar o futuro dos combustíveis sustentáveis de aviação. E nada disso a gente vai conseguir fazer sem uma coordenação entre governo, indústria e ciência. Por isso, hoje a gente tem o prazer de receber aqui instituições fundamentais para destravar esse processo. O Ministério do Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços, com uma visão estratégica única, que pode posicionar o Brasil na vanguarda dos combustíveis fósseis. Então, eu queria agradecer a Júlia, por favor. O Brabil, trazendo a experiência da perspectiva da indústria, das oportunidades de ampliar a produção de SAF de maneira sustentável. Donizete, muito obrigado pela sua participação. A Embrapa, referência científica, que foi sempre parte central das transformações de uso do solo do Brasil e vai ser essencial para trazer a ciência. Então, Morandi, muito obrigado pela sua presença também. E também o vice-presidente da Selem, representando a empresa que tem investido nessa transformação. Então, obrigado, Marcelo, pela sua participação. E com essa combinação de visão, a gente quer trazer um papo bem interessante, mas antes de a gente começar com as perguntas, eu queria que a gente vai ver um curto vídeo que vai integrar e vai introduzir o assunto para a gente. Obrigado. A Selem Renováveis está fazendo um futuro verde e amarelo. Um projeto que envolve agricultores familiares, pequenos produtores e as melhores práticas ambientais. A Selem Renováveis vai produzir a partir da macaúba, uma planta brasileira, biocombustíveis renováveis para descarbonizar a mobilidade do futuro. A Selem Renováveis, futuro feito no Brasil. Muito obrigado. Então agora a gente vai começar o nosso painel. E a ideia é que a gente faça uma conversa. Panelistas, por favor, fiquem à vontade se vocês quiserem complementar um ou outro. A ideia é fazer uma conversa. Mas eu vou aqui começar com a primeira pergunta, que é exatamente esse potencial para o Brasil que não precisa desmatar, né? Hoje o Brasil, a gente pode ser um provedor de soluções para o mundo, de soluções sustentáveis, sem desmatar mais um hectare. Por quê? Porque a gente tem um potencial enorme de áreas degradadas, onde a gente pode não estar agregando muito valor e a gente pode passar a agregar. Então hoje a gente estima, o Ministério da Agricultura, que a gente possui entre 28 e 40 milhões de hectares de pastagens degradadas com potencial para regeneração produtiva. Então eu queria começar aqui a primeira pergunta pensando como a bioenergia pode ser parte dessa solução, promovendo inclusão produtiva, restauração ambiental e geração de renda. Eu queria começar com você, Júlia. Como é que o governo está vendo essa perspectiva do Brasil em combustíveis sustentáveis de aviação? Muito obrigada. Vou começar agradecendo o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, todos os membros do painel, todos os membros do público. E eu acho simbólico a gente ter esse painel hoje, porque ontem eu recebi a notícia que a Selem foi aprovada no Mitigation Action Facility, que a gente chama de MAF, pois governo é sempre em sigla, com um projeto que representa 25 milhões de investimento, não é isso?
Então, a gente está bem contente com esse desenvolvimento super recente. E o fato de a gente estar contente com esse desenvolvimento e o fato de eu estar honrada de estar nesse painel é porque o modelo da Acelen representa a visão que a gente tem para a industrialização no Brasil. Por quê? Porque a Nova Indústria Brasil, que é a política industrial do ministro Geraldo Alckmin no MDIC, ela é toda baseada em agregar valor em cadeias produtivas de alta complexidade aqui no Brasil, com vistas à exportação já com o produto de valor agregado, não só de matéria-prima. Nada errado com a matéria-prima, mas ela pode ser matéria-prima como insumo para processos industriais no Brasil. E a Acelen simboliza isso. Como foi dito, o mundo do Sustainable Aviation Fuel, SAF, passa pelo Brasil. Vai haver uma demanda gigantesca por SAF. A gente já tem as projeções disso que representam até 2050 um crescimento de cerca de 100 vezes da demanda hoje. O Brasil é um dos poucos lugares que tem terra disponível sem acarretar em desmatamento, justamente porque a gente tem o potencial de recuperação de terras e a gente tem a tecnologia agroindustrial para fazer essa recuperação de terras, como é o caso da Rota da Macaúba. Então, por meio de projetos como o da Acelen, a gente está utilizando como vantagem aqueles diferenciais competitivos do Brasil, que nesse caso é a disponibilidade de terra, a cultura do biocombustível e a disponibilidade de investimento industrial tecnológico para agregar valor numa cadeia complexa de um produto que tem demanda, nunca é certo, né? Pode-se fazer uma descoberta, mas praticamente garantida, porque a gente já tem mandato hoje e, além disso, a gente já tem previsão de mandato futuro. Então, do ponto de vista do desenvolvimento industrial, isso é algo que poucas cadeias se dão o luxo de ter uma previsibilidade de aumento de demanda. E quando a gente pensa em descarbonização industrial, a gente costuma falar de 4 pilares. A gente fala de pesquisa e desenvolvimento, a gente fala de financiamento, a gente fala de insumos e a gente fala de demanda. A cadeia do SAF, especialmente porque tem parceiros como a Acelen aqui no Brasil, ela preenche todos. A gente tem pesquisa e desenvolvimento acontecendo no Brasil, a gente está tendo financiamento, a gente tem insumos, porque a macaúba está sendo plantada, e a gente tem demanda praticamente garantida por conta da previsibilidade dos mandatos que estão sendo instalados. Então, essa é uma cadeia muito simbólica para provar como é possível agregar valor a um produto verde no Brasil e usar isso como vantagem competitiva do Brasil em relação a produtos realizados em outros lugares do mundo, por meio de outras rotas, inclusive mais sujas, porque o SAF, embora tenha esse nome que começa com sustainable, ele tem rotas mais e menos sujas. E o da macaúba é bem pouco sujo, porque além de ser um produto biológico, ele faz a restauração do solo, né? Então a gente está bastante feliz com esse desenvolvimento, é um prazer estar aqui e estou à disposição para a gente discutir todos esses aspectos mais a fundo. Obrigado, Júlia. E dentro desse contexto, Donizete, quais são os desafios? A Júlia falou desse potencial enorme, essa demanda que pode aumentar 100 vezes. Como é que a gente destrava essa oportunidade? Quais são as barreiras que a gente tem que prestar atenção para, de fato, entregar essa oportunidade? Obrigado, Felipe. Cumprimentá-lo, agradecer. Secretária Júlia, meu amigo Marcelo, que além de ser vice-presidente da Acelen, é também o diretor de assuntos internacionais da Obrabil, onde eu estou, então eu sou assessor dele lá na Obrabil. Marcelo, também meu amigo há muitos anos. O que eu vejo é o seguinte, que nós precisamos de dar a segurança jurídica aos investidores. E a segurança jurídica, hoje nós temos a Lei Combustível do Futuro, e a Lei Combustível do Futuro, tão bem feita pelo deputado Arnaldo Jardim como relator, ele dá um caminho, mas esse caminho não está ainda totalmente sedimentado. Nós não temos uma regulamentação dessa legislação que permita aos investidores a garantia de que aquele empreendimento vai ter o retorno. Nós estamos diante de um cenário que a redução de 1% das emissões na aviação brasileira vai representar a produção aí de 70 a 80 milhões de litros de SAF por ano.
70, 80 milhões de litros dentro do empreendimento, Lucas, que está sendo feito, é de cerca de 10%, 10 a 15% do investimento que a Selen está fazendo para produzir 1,4 bilhões de litros de SAF por ano. Então, a nossa demanda interna, ela está programada para ser muito pequena, a gente chegar até 10% daqui quase 15 anos. Então, o que nós temos que fazer é definir uma política também para que as empresas aéreas sejam qualificadas, bom tempo, para usar esse produto. Porque nós temos hoje no Brasil o SAF que verdadeiramente ele vai ser um preço maior do que o combustível fóssil. Só que nós temos que sair dessa leitura, Bruno, de preço somente. Nós temos que avaliar o valor do produto. E o valor dessa produção interna significa milhares de empregos que vão ser gerados lá na Bahia, em Montes Claros, Minas Gerais, milhares de empregos que vão ser gerados na indústria, não só da Selen, mas diversas outras indústrias, a interiorização da indústria, a segurança energética que isso vai proporcionar, a segurança alimentar, não só da produção da matéria-prima, mas em função da renda que essas famílias vão agregar naquelas comunidades. Então nós temos que ter uma leitura muito mais ampla. Quando a gente produz biocombustíveis, não pode ser analisado tão e somente como um combustível líquido. Nós temos que analisar toda a cadeia produtiva, desde a agricultura até o uso final. E nós temos hoje leituras muito simplistas do uso de combustíveis ou de tipo de equipamento. Veja só, quando a gente vê um carro elétrico, está escrito lá no carro, zero carbono neutro. Não é verdade isso. Não tem nenhum carro que roda, mesmo que seja elétrico, que seja zero de emissão. Então nós temos que desmistificar esses processos e fazer com que a indústria seja reconhecida não somente pela quantidade, pelo volume que vai produzir de combustível, mas por todos os elos dessa cadeia produtiva que são fundamentais para o desenvolvimento nacional. Nós temos que deixar de olhar os combustíveis só pelas máquinas, porque tecnicamente as máquinas se adaptam aos combustíveis e os combustíveis se adaptam às máquinas. Basta seguir os roteiros, as rotas de produção. Mas nós temos que olhar também os combustíveis pelas pessoas. E é isso que tem sido falado muito aqui. A leitura do envolvimento da bioeconomia nas pessoas. E os biocombustíveis e o projeto da Selen, que eu tive a oportunidade de visitar, ele cumpre esse papel de envolvimento das pessoas. Serão milhares de pessoas da agricultura familiar envolvidas, milhares de hectares de recuperação de áreas degradadas, áreas que hoje não têm um aproveitamento agrícola competente. E por isso, Felipe, nós temos que deixar de olhar somente aquelas culturas predominantes na economia nacional. Hoje, 3 culturas dominam mais de 80% do nosso mercado agrícola. Nós temos que ter os olhos não só para a Amazônia, a gente está aqui na Amazônia, mas nós temos que ter os olhos voltados para todos os biomas. E nessa amplitude, a biodiversidade brasileira, ela está dispersa em todos os biomas. E cada um desses biomas tem um potencial distinto que deve ser utilizado para a bioeconomia. Obrigado, Donizete. E aqui, Marcelo Lira, eu vou passar para o Marcelo Morandi aqui só para a gente fazer as honras da casa. Morandi, do ponto de vista agronômico aqui, quais são os desafios que a gente tem enfrentado para destravar essa agenda dos biocombustíveis? Como é que a Embrapa está se posicionando para apoiar esse desenvolvimento e mais essa transformação agrícola no setor agropecuário brasileiro? Perfeito, Felipe. A primeira coisa, quando a gente fala de biocombustíveis de forma geral, no debate internacional de mudanças climáticas, etc., tem 2 questões que são extremamente importantes da gente endereçar. A primeira é a questão, acho que a Júlia até trouxe, do desmatamento.
né, da mudança de uso da terra. Esse é um critério essencial. Qualquer combustível que venha substituir petróleo não pode ser com base em desmatamento. E o segundo é a questão da competição alimento versus energia. Tá? Então, nesses dois critérios, o Brasil tem um diferencial tremendo. Tá? Porque no Brasil a gente tem um potencial de preservação das florestas, a gente não precisa ampliar a área a partir de desmatamento de florestas, e a gente tem a capacidade não só de restaurar essas áreas hoje degradadas, essa questão dessas áreas estarem degradadas e estarem disponíveis, vamos dizer, para serem restauradas, tem a ver também com o ganho tecnológico, porque nós melhoramos a pecuária. Com a pecuária, então a gente tem tido, ao longo das últimas 2 décadas, uma redução de 30% da área de pasto no Brasil, e com isso essa área fica liberada, né, para outras atividades, como por exemplo a produção agrícola. Tá? Então essa restauração, ela nos promove tanto essa questão do ganho de trazer de volta essas áreas para o sistema produtivo, eliminar a questão do desmatamento e, ao mesmo tempo, nos permite mudar essa questão dessa discussão alimento versus energia. A gente aqui no Brasil já tem exemplos, né, muito claros da integração dessas cadeias, que não há competição, né, mas na verdade uma cadeia alimenta a outra, seja pela questão por exemplo, das segundas safras nas culturas anuais, né, o milho, por exemplo, que é um importante hoje para etanol, a soja para biodiesel, e seja nessas novas matérias-primas como a macaúba, né, que pode gerar não só a restauração do solo, essa questão toda que o Donizete trouxe também, né, social, envolvida com esse processo, mas também a macaúba tem um potencial muito grande de entrar nos mercados de carbono. De uma forma muito mais fácil do que outras culturas, como, por exemplo, as tradicionais, né, ligadas às cadeias de biocombustível, como soja, milho, cana-de-açúcar, etc. Então, esse conjunto todo de fatores nos coloca num diferencial tremendo enquanto país. Tá? E como você mesmo já trouxe aqui, a gente tem tecnologia hoje já para fazer esse processo, e a gente já tem um conjunto de políticas públicas acontecendo, né, nesse processo. A Júlia trouxe algumas aqui, o Donizete citou o combustível do futuro, né? Se a gente olhar um pouquinho mais para trás, teve o RenovaBio, que foi a semente inicial de toda essa discussão, todo esse processo. Então, assim, a gente pode ser, de fato, né, um grande provedor de SAF com sustentabilidade, mas para isso, obviamente, que depende de toda essa questão do incentivo à indústria. A indústria de SAF, ela não é uma indústria barata, ela é uma indústria que demanda muito investimento. Né? Então a gente tem que conseguir colocar o Brasil nessa posição de receber esses investimentos, porque aqui a gente tem terra disponível, que não vai competir com alimento, que não vai promover desmatamento, e a gente tem tecnologia para produzir biomassa de forma eficiente. Acho que esses 3 elementos, né, juntam a nossa capacidade de acelerar esse processo. Obrigado. E Marcelo, aqui a gente ouviu vários pontos fundamentais dessa história, Marcelo Lira. Eu acho que o Donizete trouxe essa questão da diversidade, da diversificação econômica, que é fundamental. O Marcelo trouxe a questão do zero desmatamento, que a gente sabe que a gente não precisa desmatar. Cada árvore que a gente desmata, no fim, a gente está tornando nossa água, nosso acesso à energia mais caro, de certa forma, o custo de produção alimentar. Como é que a Selem está se posicionando aqui para contar essa história, para destravar de fato esse potencial? Muito bom, Felipe. Muito bom participar aqui desse painel aqui com a Júlia, Donizete. Donizete é meu patrão, né? Meu chefe lá na Ubrabio. Ele fica dizendo que ele é meu assessor, mas ele é meu chefe. Ele fica dizendo, ele que diz a orientação que a gente tem que seguir na área internacional, e ao xará aqui, Marcelo, que eu passei a conhecer hoje, então, que fez uma intervenção muito boa também. Felipe, eu acho que tem... Deixa eu tentar sintetizar, fazer um wrap-up aqui do que eu ouvi aqui, que acho que tem muito a ver com a Selem, tá? A gente trouxe aqui os pontos que foram colocados aqui pela Júlia, pelo Donizete, pelo Marcelo. Deixa eu usar uma figura de linguagem que fazem a base dessa estrutura que a gente está construindo, né, de competitividade brasileira na produção de biocombustíveis de modo geral. Eu não vou me restringir ao SAF, tá? Eu acho que os pilares dessa construção, considerando que é uma construção que precisa se apresentar para o mundo, portanto é global, eles estão consolidados em 4 conceitos globais, tá?
e cada um numa posição da casa, né, fazendo com que essa casa seja disponível para o planeta, né? E quais são esses pilares? Os pilares, a Júlia comentou muito bem. Então, o primeiro pilar deles é a regulação. Não só a regulação, a regulamentação, não só a regulamentação brasileira, mas a capacidade do Brasil tem e deve exercer de influenciar a regulamentação global. O Brasil, costumo dizer que o Brasil, nesse assunto, tem que sentar na janelinha. Não dá para a gente acompanhar lá de trás do ônibus. A gente tem que ir para frente, sentar na janelinha e ter uma capacidade, um protagonismo maior. E é isso que a diplomacia brasileira tem procurado fazer. Acho que a gente precisa avançar nisso de forma mais agressiva. Então, o primeiro pilar, regulamentação, que é um conceito global também. O segundo pilar, o Marcelo trouxe aqui, é a inovação. Tá? Não dá para imaginar que a gente vai produzir biocombustíveis em escala global se a gente não trouxer muita inovação. A macaúba é um exemplo disso. E o exemplo bem prático disso é que a macaúba, em condições naturais, ela germina em uma taxa de 3%. Quando a gente colocou a tecnologia, o protocolo que nós desenvolvemos na Selen, nós saltamos de 3% para mais de 80%. Então, só a tecnologia, só a inovação consegue promover isso. Isso é fundamental, novamente, para escalar, né? Então, segundo ponto, a inovação. O terceiro ponto é o que eu chamo de competitividade específica, né? Aí a gente fala de Brasil, novamente com os temas trazidos aqui pelo Donizete e pelo Marcelo. O Brasil tem uma competitividade específica para produzir biocombustíveis. Sol, energia, né? Sol, água, terras em abundância, degradadas, né? E uma tecnologia agrícola única no mundo. Nenhum lugar do mundo é tão competitivo como nós somos. Então, nós temos aqui outro pilar, competitividade específica. E o quarto pilar, não menos importante e que requer talvez um ajuste de modelo mental, é a bancabilidade. Os outros três pilares são fundamentais para que o setor financeiro olhe para esse negócio e diga assim, bom, vai escalar, nosso projeto é um projeto de 3 bilhões de dólares, né? Você vai escalar para um projeto de 3 bilhões de dólares, vamos analisar a bancabilidade desse projeto com a ótica dos outros três elementos, mas a gente precisa entender que nós estamos num setor de transição energética onde o modelo mental é novo. E esse modelo mental novo requer uma análise um pouco diferente de um projeto que há 100 anos é financiado, né, um setor que há 100 anos é financiado do mesmo jeito. Então, esse quarto pilar tem que parar de pé também. Se não tiver bancabilidade, nós não vamos conseguir construir essa casa para entregar para o mundo. Tá? Obrigado, Marcelo. Eu vou aproveitar que você está falando de mobilização de recursos para já entrar nessa questão. E secretária Júlia, ontem a gente teve o lançamento do quarto leilão do Ecoinvest, o segundo leilão foi focado em recuperação de terras degradadas, e a gente vai precisar de muito capital para fazer essa transformação. Então, quais os instrumentos financeiros e como é que você vê o papel do setor público trabalhando com o setor privado para destravar esses investimentos em combustíveis sustentáveis de aviação? A sua resposta já veio na sua pergunta, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar no recurso público como uma fonte de dinheiro escalável. Então, pensar como é que a gente usa o recurso público por meio de instrumentos de blended para atrair recurso privado. O Ecoinvest é um ótimo exemplo disso, e aí lembrar que não é uma coisa de nicho, né? Os dois primeiros leilões do Ecoinvest mobilizaram 45 bilhões. O terceiro está em andamento agora, o quarto acabou de ser lançado. Então, é muito dinheiro indo nessa direção. A gente também, por meio do BNDES, tem investimento de peso nessa área. E aí a gente começa a olhar também para as fontes internacionais que estão disponíveis e que também costumam operar nesse movimento de escalabilidade de recurso privado a partir do financiamento público multilateral, pensando no internacional, né? Aí, além do dinheiro em si, tem os instrumentos que vêm junto com o financiamento. Então, como é que a gente pensa em associar esse financiamento com políticas de de-risking, com garantias, com política industrial específica, para que a gente garanta as condições financeiras para além do dinheiro. E a gente está num processo no Ministério da Fazenda, mas não só, na própria ANIB, a gente está num processo de articulação de todos esses diferentes olhares por meio do Plano de Transformação Ecológica, que, veja, é um instrumento do Ministério da Fazenda. Não é comum isso ser puxado
por esse agente governamental. Então, realmente mostra o compromisso do Brasil com a agenda e a mobilização de recursos públicos nessa direção. Falei um pouquinho rápido, mas porque eu queria voltar numa questão que o Marcelo trouxe sobre o papel do Brasil na definição da regulação internacional. Você usou a metáfora do ônibus, né? Não pode chegar depois e querer sentar na janelinha. A gente não está chegando depois nesse caso. Eu acho que o mundo precisa entender que o Brasil lançou o Pró-Álcool 50 anos atrás. E eu ouvi que o aniversário, inclusive, foi ontem, de 50 anos. Então, exatamente 50 anos atrás, o Brasil iniciou sua tradição com biocombustíveis. E aí a gente tem que realmente bater na mesa e dizer que biocombustíveis precisam ser considerados como alternativa sustentável para o mundo. Porque são. Porque, de fato, são a alternativa mais sustentável, e o fato de, em outros lugares, ter uma discussão de comida versus combustível não pode ditar a regulação internacional, que dite a regulação doméstica desse pessoal. Mas a regulação internacional precisa reconhecer as realidades do sul global, e especialmente do Brasil, que tem as terras disponíveis e a tradição para falar de biocombustível. Então, desviei um pouco da pergunta, mas não podia deixar de fazer eco ao que o Marcelo colocou. Não, concordo. O Brasil é protagonista, líder em agricultura tropical, então a gente tem que, de fato, já estamos sentados na janelinha, a gente tem que continuar cada vez mais nessa direção. E, Donizete, pensando do ponto de vista do setor privado, em investimentos, você falou um pouco aqui de regulação, na sua primeira fala, você falou de previsibilidade para os investimentos. O que mais a gente precisa colocar nessa conta para, de fato, chegar nessa escala de bilhões, e aqui quando a gente está falando de agricultura, eu acho que a mudança aqui da cana-de-açúcar para Macaúba exatamente, a gente está saindo de uma cultura anual para uma cultura perene. A gente sabe que a gente vai ter investimentos aqui, que tem um investimento de CAPEX alto no começo dos anos, que demora essa cultura para crescer, e que de fato as receitas vão começar ali a se iniciar a produção no quarto, quinto ano. Então a lógica vai ter que ser diferente comparado com a cultura anual. O que você acha que é fundamental? O que falta ainda para a gente de fato destravar esses investimentos? São vários aspectos que faltam, né? E eu acho que é importante compreender do lado do usuário desses combustíveis, dos biocombustíveis, e principalmente do SAF, né? O preço do combustível ele determina aproximadamente 80% do custo do transporte aéreo, né? E aí nós temos que analisar sobre o aspecto da produção, temos que analisar sobre o aspecto do uso. E essa regulamentação ainda ela é precária. A questão tributária ela tem que ser definida. Os incentivos econômicos para o uso dos biocombustíveis têm que ser estabelecidos, né? As indústrias aéreas não têm ainda uma possibilidade de falar assim, não, eu vou usar independentemente do custo. Não vai, né? A indústria aérea, nós temos aí as empresas aéreas que estão em situações que cada dia as notícias nos colocam em xeque, né, quanto à continuidade das principais empresas aéreas no Brasil. Então, questão tributária, temos que definir, não está ainda definido como que vai ser essa política tributária para o SAF. Nós temos que analisar também a questão da exportação desses combustíveis, né? Hoje o Brasil é grande provedor de matéria-prima, né? Por exemplo, a soja, que ainda não está, nós não estamos na janelinha ainda com relação à soja. Nós estamos fora do ônibus, né? Nós estamos, nem no último banco a gente está fora do ônibus. A soja brasileira, ela está sendo penalizada para a produção de SAF. Veja só, nós estamos exportando 100 milhões de toneladas de soja, não recolhe nenhum tributo, e quando for produzir um biocombustível, esse produto ele é tributado. Então, essa questão não está resolvida ainda. Nós temos que ter uma agenda para criar um ambiente de negociação. O Brasil produz hoje 10 bilhões de litros de biodiesel e não exporta praticamente nada. Por quê? Não exporta porque nós não temos indústria? Não exporta porque nós não temos investimento? Não exporta porque nós não temos qualidade? Muito pelo contrário. O nosso biodiesel hoje, ele é de uma especificação a mais rigorosa do mundo, né?
Então, temos que transformar essas oportunidades nacionais em oportunidades externas de exportação. Qual vai ser a condição que a Selen vai exportar o SAF quando for produzido? E se ela produzir o SAF da soja, vai poder entrar na Europa, esse SAF? Então, são questões ainda que não estão definitivamente colocadas na mesa. E quando eu falo em um ambiente jurídico que dê segurança, temos que tratar dessas questões. Tem que ter previsibilidade nesse processo. Nós não podemos admitir que um combustível coprocessado somente atinja os objetivos da nossa economia nacional. Porque ele é um combustível que tem uma participação do fóssil muito grande. Ora, se o Brasil já fez a transição energética, como estávamos falando há pouco, nós estamos numa fase além da transição, a gente já passou. Outros países estão começando a transição. Nós estamos na fase que nós estamos reconhecendo o conceito de desfossilização, não mais descarbonização. Nós estamos diante de um ambiente legal com o combustível do futuro que dá um horizonte para nós. Mas todos esses processos, eles precisam ser definitivamente estabelecidos. Enquanto não tiver isso, por exemplo, quantas indústrias hoje nós temos no Brasil, quantas refinarias que estão sendo implantadas para a produção de SAF no Brasil hoje? Só, efetivamente, de sustentável, só a Selen. Efetivamente. Tem mais alguma? Em projeto, efetivamente. Então, tem dinheiro disponível para investimentos, mas enquanto não tivermos essa segurança jurídica com previsibilidade, abrangendo todos esses aspectos legais, a gente vai ter que empurrar por mais alguns anos as obrigações que foram estabelecidas em lei. E lá, no decreto que saiu ontem, já diz, se não tiver SAF, não tem problema. Já está mais ou menos escrito isso lá na minuta do decreto que está em consulta pública. Ou a gente faz uma lei para realmente ela prevalecer, se a gente der essa brecha, o que vai acontecer? O 2027 vai passar para 2030 e assim por diante. Muito obrigado, Donizete. E aqui eu acho que passar do financiamento para a questão social, né? O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo e quando a gente olha dentro das maiores economias, a gente é o país mais desigual do mundo, que é uma coisa que eu acho que a gente deve ficar não confortável com essa situação, todos nós. Pensando nessa nova transformação, e daí eu queria passar para os dois Marcelos, como a gente pode pensar essa nossa nova estratégia como um motor também de inclusão social, né? Que a gente utilize esse novo potencial, essa nova indústria que está sendo criada praticamente do zero para fazer as coisas um pouco diferentes do que a gente fez até hoje. É uma excelente questão, assim, eu acho que tem muitas oportunidades que a gente pode explorar dentro dessa questão. Eu queria, antes de responder, só fazer um comentário sobre esse ponto anterior, dessa questão, né, da gente assentar na janelinha e estar presente nessas discussões. A gente ficou por muito tempo fora, apesar da gente ter 50 anos de construção de biocombustíveis. A gente participou muito pouco nas primeiras fases, por exemplo, da ICAO, que está estabelecendo todas essas metas, assim como aconteceu com navegação também, né? Nos últimos anos a gente tem ampliado e de fato colocado essa participação de forma mais efetiva. Isso é fundamental, mas para isso não adianta só a gente chegar lá dizendo que temos 50 anos de experiência. A gente tem que levar dados. E ainda nós temos uma carência muito grande aqui no Brasil de coleta sistemática de dados em várias áreas, inclusive nessa área da produção de biomassa, que vai nos alimentar esse processo que hoje, por exemplo, como você colocou, Donizete, a soja não é considerada combustível avançado. Então ela não entra como um combustível sustentável para a aviação. O etanol de cana entra, porque a cana já conseguiu esse status, né? Com dados, com informações. Então, assim, a gente precisa gerar muita informação para que a gente saia dessa situação, né, de ser deixado para trás e leve isso com consciência.
Mas entrando na sua questão específica, Felipe, a gente está falando aqui de ampliação da produção de biomassa para a SAF em áreas degradadas, né? Utilizando, por exemplo, a macaúba e outras culturas. Bom, se a gente está falando de uma área degradada, é uma área que não está gerando renda, não está produzindo. E as comunidades ao redor dessas áreas são comunidades que não têm atividades econômicas. Então, aonde a agricultura chega nessas áreas, e a gente já tem muita experiência nisso com diversas culturas, com diversas cadeias, inclusive na cadeia, por exemplo, recentemente saiu um estudo da cadeia de cana-de-açúcar, os municípios onde se instala uma usina de cana-de-açúcar e nos municípios vizinhos, a renda per capita aumenta na cidade em torno de $1.000 e nas cidades vizinhas em torno de $400. Né? Obviamente com estabelecimento e tudo. Isso aonde? Na parte de gestão de serviços, na questão de emprego, na questão de toda essa cadeia que leva junto. Então aqui a gente está falando de aproveitar uma área que não gera hoje nenhum fator econômico, é uma área degradada, se é degradada não está alimentando ninguém, nem está produzindo nada para a economia para gerar retornos, né? Então é uma estratégia muito interessante, porque quando a gente fala de aproveitar essas áreas, a gente está falando de gerar emprego, a gente está falando de trazer essas comunidades também para o negócio, e com isso movimentar não só a indústria de SAF, mas todos os serviços que tem ao redor dessa indústria de SAF, que vão demandar a geração de empregos e vão demandar, inclusive, a qualificação de pessoas. Né? Esse é um outro problema, acho que bastante grande que a gente tem aqui, que você falou, né, da nossa desigualdade social. Ela não está só na capacidade, na questão de acesso a recursos, mas ela está também na questão de acesso à educação, de acesso à formação técnica que permita ter empregos de maior qualidade. Né? Então, uma indústria como essa, né, de SAF, de biocombustíveis e outras indústrias nesse sentido, que estão indo para essas áreas, elas também precisam olhar para esse lado da capacitação das pessoas, de trazer as pessoas para essa geração de riqueza. Né? E aí eu acho que entra também a questão das políticas públicas, a educação, a formação técnica, o sistema S, né, aí com toda a questão dos cursos técnicos, etc. E, obviamente, que o uso de tecnologia, né, é quem viabiliza todo esse processo, né, puxando um pouquinho a brasa aqui para o meu lado. Né? Não adianta você chegar numa área degradada, querer fazer um novo sistema de produção se você não sabe como fazer aquilo. Né? Então, a ciência, a pesquisa, ela é fundamental como base para gerar isso, e aí esses outros desdobramentos são consequência dessa cadeia. Muito obrigado, Marcelo. Eu acho que esse ponto que você trouxe sobre as novas habilidades, que os novos empregos verdes vão demandar, é um ponto crucial. E aqui só dividir que a gente, como Systemic, em parceria com várias empresas, a gente acabou de lançar um relatório global sobre esse assunto. Eu encorajo todos vocês a lerem, porque os insights são super interessantes. E Marcelo, dentro dessa questão social, de geração de emprego, de novas capacidades, queria que você contasse na prática, o que a Selem está fazendo para que isso se torne uma realidade? Quais são as estratégias prioritárias para vocês? Vamos lá, mas antes de falar da prática, eu vou falar nela. Eu queria só compartilhar aqui o conceito que o Marcelo trouxe aqui. Acho que é uma coisa muito clara, assim, bioeconomia. Aliás, eu falei de bancabilidade citando assim, um modelo mental do século passado. Né? Ou seja, a decisão baseada em histórico, né, de taxa de risco, por exemplo, né, daquele setor. Bioeconomia não combina com o passado, combina com o futuro. Então, bioeconomia não... É impraticável você produzir um projeto de bioeconomia que não considere uma cadeia longa com benefício por todos os elos produtivos e todos os stakeholders dessa cadeia. Não dá para imaginar que alguém vai conceber um projeto falando disso, falando de bioeconomia, que não trate isso como questão central. Tá? E em biocombustíveis, especificamente, é quase que natural, porque a cadeia do biocombustíveis ela é naturalmente mais longa do que a cadeia extrativista, né, de combustíveis fósseis. Portanto, ela tem a oportunidade de colocar todos os elos produtivos e ter uma função social maior do que o padrão. Então, o primeiro conceito não pode ser diferente, se a gente está falando do futuro. E eu estaria até contradizendo o meu conceito de que a bancabilidade precisa pensar no futuro e a gente também precisa pensar como um negócio
nas estruturas que vão fazer o futuro. No nosso caso específico, esse projeto de 3 bilhões de dólares, como a gente comentou, ele tem um potencial de gerar 85 mil empregos diretos, exatamente porque essa cadeia é longa, né? Diretos e indiretos em 10 anos, tá? Exatamente pelo efeito dessa cadeia longa, com a série de conhecimentos que vão ser gerados e produzidos e compartilhados nessa cadeia longa. Além disso, nós concebemos o projeto com 20% da área plantada, vão ser 180 mil hectares, sendo manejados pelo pequeno agricultor, agricultura familiar. Isso, portanto, dá 36 mil hectares, o que é um volume significativo. A nossa expectativa, inclusive, é que com a devida tecnologia, com devida qualificação, com assistência técnica adequada para a exploração dessa terra na forma correta, dessas terras degradadas na forma adequada tecnicamente, esses pequenos produtores vão ter índices produtivos muito provavelmente melhores do que os nossos em larga escala, porque a gente está falando de produção, de certa forma, de fruticultura, né? Não posso estar exagerando aqui na minha comparação, mas de certa forma de fruticultura. Então, o pequeno produtor ele vai olhar aquela área dele ali com muito mais carinho, muito mais detalhe, né? E, portanto, ele vai ter uma produtividade por hectare maior, a gente imagina, do que a produção em larga escala. E esse conceito de apoiar o pequeno produtor na cadeia inteira, a gente lançou um programa chamado Arcelem Valoriza, que é exatamente para essa faixa de produção. Já temos os nossos primeiros agricultores familiares, pequenos produtores, com contrato assinado. Envolve desde fornecimento da muda qualificada, muda com genética avançada, assistência técnica, financiabilidade do projeto dele, tá? E contrato também assinado com ele de compra do produto final. Então, esse cara está suportado na cadeia inteira. O estudo da FGV sobre o efeito econômico disso aí aponta para uma melhoria de renda de 3 a 5 vezes em relação à renda atual dele. Então ele vai agregar 3 a 5 vezes a renda atual. Imaginando que o nosso projeto vai operar em regiões de baixo IDH, é uma transformação social significativa na vida dessas pessoas. A gente acha que a gente vai poder promover isso no contato com essas pessoas. Então, é um conjunto de coisas que estão acontecendo. Lógico que a gente vai ter oportunidade de melhorar geneticamente essa planta, enfim, mas é fundamental que o benefício da bioeconomia e, portanto, da produção de biocombustíveis, ele seja percebido por todos. E, no final das contas, quem está ali na comunidade quer saber qual é o lugar que ele ocupa nesse trem, né? Tudo bem, eu tenho trem 20, 10 carretinhas aqui, qual é o meu lugar nessa carreta? Você tem um lugar, seu lugar é esse aqui, e aqui vai ser bom para você também. Entra com a gente que vai funcionar. É esse tipo de comportamento, de procedimento, a gente entende que é fundamental na nova economia, na bioeconomia. Eu queria fazer uma observação aqui, mas dando um exemplo prático, que é o selo Biocombustível Social. O selo Biocombustível Social, hoje, ele atende somente o setor de biodiesel. Nós temos 300 mil agricultores familiares envolvidos no Brasil nessa política do selo Biocombustível Social. Uma transferência de renda de mais de 8 bilhões de reais por ano da indústria para a agricultura familiar. Porém, Felipe, na Lei Combustível do Futuro, no artigo 34, dá uma abertura para o envolvimento da agricultura familiar com outros biocombustíveis, né? A minuta do decreto de ontem não trata desse artigo 34, né? Então, ficam pontos, né, que precisam ser discutidos. Se vai entrar ou não sei, mas tem que ser abordado, porque está na lei, né? E a lei foi aprovada faz um ano. A regulamentação precisa ser feita e esse artigo 34 tem que ser debatido. Não, e secretária Júlia, eu acho que o Donizete começou com essa questão de não pode ser só preço, né? A gente tem que de alguma forma, e o Marcelo Lira colocou isso, o Marcelo Morandi colocou essa questão das externalidades, que o preço por si só, a gente vai ter um desafio enorme para transformar essa cadeia se a gente de fato não incluir nessa conta todo o valor gerado, né? E do ponto de vista do setor privado, como o próprio Donizete falou, no caso de combustíveis de aviação, o custo desses combustíveis representa 80% do custo. Ou seja, para as empresas fazerem essa transformação, vai ter um desafio. E aqui, a gente pensa que políticas públicas têm que ter um papel central para
criar incentivos para esses desafios. Como é que o governo está se posicionando para garantir que essas externalidades, que essa inclusão social, que esse valor ambiental possa ser integrado nessa agenda? O que é importante a gente ainda fazer e o que a gente já está fazendo bem? Eu acho que são duas respostas fundamentais. Uma diz respeito a mandatos, e mandatos que estejam alinhados tanto do ponto de vista doméstico, com, enfim, a lei do combustível do futuro e todo o trabalho que vem sendo feito do ponto de vista nacional, mas sempre de forma alinhada com as regulamentações internacionais, para que a gente não crie custos para o nosso setor de aviação, para o nosso setor de combustíveis, que não existem para empresas estrangeiras. Então, mandatos é uma parte da resposta. Mas tem uma segunda parte da resposta, que é o mercado de carbono. A gente está agora na fase da regulamentação do SBCE, do mercado regulado de carbono brasileiro, e aqui também tem um papel de olhar para isso dentro do Brasil, mas também de garantir que as regulações de mercado de carbono internacionais, e aí é um pouco mais desafiador, também reconheçam as vantagens que estão, enfim, sendo incorporadas ao processo produtivo do SAF brasileiro. A Fazenda está liderando uma iniciativa nesse sentido, uma coalizão de mercados de carbono que vai ter uma governança internacional mais democrática, para que a gente não corra o risco de ficar simplesmente sujeito a regulações estrangeiras que não considerem as alternativas brasileiras, que são de fato mais sustentáveis, como viáveis. Muito obrigado. Posso fazer só uma intervenção? Acho que esse ponto é fundamental. Se a gente tivesse que escolher um ponto que pode trazer recursos para investimento no Brasil, é a regulação do global do mercado de carbono. O ajuste correspondente pode significar de 30 a 50 bilhões, a depender da conta, de dólares por ano de investimento no Brasil. Então, esse ponto que a secretária trouxe é fundamental, a gente endereçar isso muito bem para a gente ter muito investimento no país. Só queria reforçar isso. Muito obrigado. A gente tem 4 minutinhos para encerrar essa sessão, então eu queria dar 1 minuto para cada um de vocês para dividirem com a plateia e com a gente. Eu acho que principal aprendizado para cada um dessa sessão, eu acho que o principal ponto que vocês gostariam que a plateia saísse aqui como fatos e insights importantes dessa decisão. Porque, no fim, esse painel, como a bioenergia brasileira pode regenerar terras e abastecer uma economia global de baixo carbono, é muito poderoso, né? Então, por favor, se vocês puderem dividir, Marcelo. Vamos começar. Bom, primeiro eu queria parabenizar o que o MDIC está fazendo, né? Essa questão de trazer a nova indústria Brasil, inclusive não é reindustrialização, né? Nova indústria, olha a diferença, né, que a gente tem com isso. Né? Isso é muito significativo. E conectar essa questão da bioeconomia, do que a gente tem de melhor com bioenergia e com outros produtos, é fundamental para que a gente possa superar todos esses desafios que foram levantados aqui. E aí que o setor privado tenha, né, segurança para investir, né, e possa transformar esse processo. Então, assim, eu saio muito contente em ver que já tem iniciativas acontecendo no campo, né, que já tem iniciativas acontecendo também no setor público, né, que organizam esse processo. E, de novo, né, colocar a necessidade de que esse processo todo tem que vir acompanhado de ciência e de pesquisa, porque senão a gente vai ficar dependente de tecnologia de outros, de terceiros. E isso diminui a nossa competitividade, foi dito aqui, né? Então, colocar esse terceiro elo, que é do investimento também em ciência, é fundamental para que a gente não dependa de tecnologia apenas estrangeira nesse processo. Obrigado. Secretária Júlia? Eu acho que a lição que fica desse painel é como verdadeiramente é um quebra-cabeça, né? A gente está falando aqui de investimento em inovação, está falando de investimento público, de investimento privado, de regulação nacional, de regulação internacional, e que a questão só vai funcionar se a gente tiver tudo isso caminhando junto e alinhado para garantir que a gente tenha mercado para esse produto brasileiro de alto valor agregado, mas também que essa cadeia produtiva, esse trem longo, esteja compartilhando valor no Brasil para que seja abraçado pelos setores sociais e pelos governos nacional, estadual e municipal. Obrigado, Júlia. Donizete? O Brasil está pronto, né? Mas nós temos muito o que fazer ainda. Nós temos as condições melhores para que a gente continue nesse protagonismo dos biocombustíveis. O vice-presidente Alckmin, ele é um grande defensor dessa pauta. Mais do que isso, ele é o defensor dessa pauta porque ele também é médico e conhece os problemas que os combustíveis fósseis causam às pessoas. E quando a gente fala de bioeconomia
o envolvimento das pessoas, nós temos que aplaudir o exemplo que a Selen está fazendo no Brasil hoje. Não está montando só uma biorefinaria, está mostrando ao mundo que é possível diversificar com tecnologia, mas com coragem. E nada mais do que na terra, né, do nosso velho corajoso, quando disse que o Brasil que se precisa é coragem, né? Então, é isso que a Selen está fazendo. Teve a coragem de definir, né, uma nova empreitada num ambiente que poucos acreditariam, exatamente naquela região do semiárido. Então, é uma região de transição entre semiárido, cerrado, a floresta, também a Mata Atlântica ali, mas buscou nessa possibilidade uma inovação que vai mudar o perfil da indústria brasileira. Parabéns à Selen e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelo. Bom, rapidamente, pessoal, a última mensagem aqui é a seguinte: o Brasil tem a chance de ser a Arábia Saudita da fotossíntese. Eu já ouvi essa frase algumas vezes de um amigo meu que me disse, eu vou repetir isso muito. A Arábia Saudita é o país mais competitivo na produção de combustível fóssil. Nós temos o potencial de ser o país mais competitivo do mundo em produção de combustíveis renováveis. No SAF, especialmente, a gente pode produzir isso com a tecnologia da macaúba com refa, a custos inferiores a $40 o barril. Portanto, a gente vai produzir a custos competitivos com combustível fóssil. O que a gente precisa para isso é combinar essa coalizão dos pontos que a secretária comentou, fazendo com que todos os esforços, todos os pilares caminhem juntos para que a gente construa um ambiente onde a gente possa mostrar para o mundo essa nossa habilidade e nosso potencial. Obrigado. Eu queria agradecer e só lembrar que a gente está num momento muito importante para essa agenda. A Europa vai discutir agora exatamente a definição de degradação no solo, que vai afetar se os mercados lá vão ser abertos ou não. Então tem uma discussão muito importante que a academia, a indústria e o governo tem que se juntar para pautar muito bem essa discussão e não perder essa oportunidade, porque isso vai se definir se a gente vai ter um mercado ou não. Então eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a quem escutou a gente e muito obrigado a todos. Um ótimo dia.